Oi, gente, tudo bem? Bem, hoje eu gostaria de falar diretamente com aquelas pessoas que estão vivenciando algum problema emocional, algum transtorno mental, mas principalmente com aquelas pessoas que convivem com essas pessoas adoecidas. Sim, eu gostaria que as pessoas começassem a entender o transtorno mental, a doença mental, um problema emocional, como se fosse um problema físico. Eu tenho percebido muito isso aqui no consultório, que tanto as pessoas adoecidas como aquelas que convivem com elas, muitas vezes não conseguem compreender que uma doença emocional, mental, é tão sofrida, é tão pesada quanto uma doença física. Então, eu gostaria de fazer uma comparação para ficar mais claro. Vamos dizer que uma pessoa que quebrou a perna, que fez uma cirurgia grande na perna, ela precisa de atenção, ela precisa de carinho, ela precisa de ajuda, ela precisa de acolhimento, ela precisa repousar para conseguir melhorar o seu estado de saúde. Assim são as pessoas que têm algum problema emocional, algum problema mental. Eu semana passada recebi um paciente aqui que ele estava muito sofrido porque ele não estava conseguindo ir trabalhar, porque ele não podia trabalhar, porque ele estava preocupado com o que as pessoas iam falar no trabalho, né? E semana retrasada também eu recebi uma pessoa aqui, uma menina, uma moça, que a mãe se recusava que ela usasse medicação psiquiátrica. Ela referia: minha filha não é doida, minha filha não vai usar essa medicação. Então, gente, a gente precisa começar a entender que problemas emocionais, as pessoas também precisam de acolhimento, as pessoas precisam também de ajuda, precisam de repouso, precisam aceitar que ela não está bem. Assim como uma perna quebrada. Se eu tô com uma perna quebrada, eu me permito ficar deitada numa cama o dia inteiro. Se eu tô com uma perna quebrada, eu me permito tomar medicação que vai aliviar minhas dores, que vai aliviar o meu sofrimento, que vai melhorar o meu estado atual. Se eu tô com uma perna quebrada, eu me permito ficar sem ir trabalhar. Se eu estou com uma perna quebrada, eu me permito ser cuidada. As pessoas se sentem satisfeita em estar ajudando aquele outro que está lá deitado na cama com a perna quebrada. Então a gente começa a entender que uma doença mental, as pessoas também precisam ficar de repouso, elas também precisam se permitir a não fazer nada, sabe? A parar, a desacelerar, como eu digo para os meus pacientes. Se permita estar doente, mas visando a recuperação lá na frente. É isso que uma pessoa com perna quebrada, que fez uma grande cirurgia na perna, ela se permite. Eu sei que eu tô nesse estado atual, mas eu sei que se eu tomar minha medicação, se eu fizer o repouso, eu vou me encontrar numa situação melhor lá na frente. E assim são as pessoas que precisam desacelerar. Muitas vezes a ansiedade é porque ela não se permite parar e contemplar as coisas que tem ao seu redor. Muitas vezes a depressão é porque ela não consegue se ver saindo daquele estado atual, né? E ver que ela pode florescer lá na frente se ela parar, se ela tomar a medicação, se ela se permitir repousar, ver outras coisas além da doença. E as pessoas que estão ao redor dela também precisam acolher esse momento, esse estado atual. Precisam também
ser um porto seguro para essa pessoa e não uma navalha na cara. Olha como você tá assim porque você não enfrenta os problemas. Cada um tem as suas dificuldades, cada um tem o seu passo. A gente não pode querer acelerar o passo das pessoas, fazer com que elas corram quando elas estão com a perna quebrada. A gente não pode fazer com que as pessoas corram quando ela está triste, sofrida, deprimida, ou quando ela está num estado de ansiedade tão grande que ela não sabe para onde ir. Então vamos acolher mais os parentes que se encontram nessa situação, vamos acolher mais os amigos, os filhos, os pais que estão com problemas emocionais. Então, mãe, não diga que a sua filha tem problema, não tem problemas, não diga que a sua filha é doida, porque ela realmente não é doida. Gente, uma outra coisa, se a gente for num consultório psiquiátrico, a gente vai observar que 80%, 90% dos pacientes de um consultório psiquiátrico são pacientes como nós, são pessoas como nós, né, que estão precisando de uma medicação para aliviar um sofrimento. Não são pessoas que estão num estado de transtorno mental incurável, como existem alguns, né? São pessoas que estão precisando ali de uma medicação, como você precisa de uma medicação para a dor que você está tendo na sua perna, entendeu? Por conta de uma cirurgia, sei lá, um trauma na perna. Então, as pessoas que estão no consultório psiquiátrico, 80%, 90% são pessoas comuns, pessoas que estão aí andando na rua, que estão aí trabalhando, mas que estão trabalhando com uma alta carga emocional. Quando com uma medicação ela poderia estar mais aliviada, ela poderia estar sofrendo menos, ela poderia estar descarregando toda esse sofrimento, esse peso emocional. Então, não tenha preconceito com a medicação psiquiátrica, tá? Os doidos, assim, dizendo pelo senso comum, eles não estão dentro de um consultório psiquiátrico, eles estão no hospital, né, no hospital de clínicas, eles estão sendo dopados, eles, infelizmente, muitas vezes é necessário, eles estão sendo contidos, e não é esse caso, tá? Não é esse caso. Então, essa minha paciente que chegou aqui sofrida, né, em depressão, com crises de ansiedade, ela estava sofrendo ainda mais porque a mãe não a acolhia, não a aceitava naquela condição. E ainda mais, sofria quando ela percebia que a medicação ia acabar e que ela ia ter que pedir para a mãe fazer nova aquisição e a mãe se recusava. Então, imagina esse sofrimento, né? Além de você estar carregando toda essa carga emocional, você ainda tinha que, sofrer ainda mais porque aquela pessoa que é para ser o seu porto seguro, que é para estar estendendo a mão para você, na verdade ela estava virando as costas. Então, você aí que está me ouvindo, que está me vendo, se tem algum paciente, se tem algum parente, algum amigo que está nessa condição de adoecimento emocional, acolha, ajuda, né? Permita que essa pessoa possa contar com você. E se você conhece alguém também assim, nessa situação, encaminhe esse vídeo para ele, para ela, para que ela possa entender que a doença emocional, ela pode ser comparada como uma doença física, onde todos acolhem, todos entendem, o seu chefe entende, a sua mãe entende, o seu pai entende, seus irmãos entendem, seus amigos entendem. Então, doença emocional, entendam como uma doença física, que se tratada, se acolhida, ela pode sim se recuperar mais rápido. Lembrando que uma pessoa que está com a perna quebrada, que fez uma cirurgia na perna, ela precisa de um tempo, ela precisa de tratamento para voltar a andar como ela andava antes. Então respeite esse tempo também das pessoas que têm uma doença emocional, tá bom? Uma doença psicológica. Beijo
e até a próxima.